Muito bem, no programa Rumo Certo de hoje vamos entender como gerenciar e manter seu empreendimento em tempos de crise. Para isso, é preciso inovar também. Para conversar sobre isso, eu recebo o Robson Evangelista. Ele é especialista, é consultor em gestão empresarial, gestão financeira. Robson, seja muito bem-vindo. Olá, prazer. Tudo bem, Sebastião? Prazer estar falando com vocês. Vamos falar um pouquinho aí sobre crise, inovação, o que a gente pode contribuir com a gestão das empresas, dos pequenos empreendedores aí. Isso aí, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de trocar ideias, tirar do seu tempo aí também para a gente conversar, trazer da sua experiência, sua expertise aqui para a gente levar informação aí para empreendedores de pequenos e médios negócios. E para começar então, Robson, eu queria conhecer um pouco mais de você, saber do seu trabalho hoje, a sua trajetória. Perfeito. Eu sou formado em Ciências Contábeis, sou bacharel em Ciências Contábeis, tenho duas especializações, uma em Gestão Fiscal e Tributária e uma em Gestão Financeira. Já trabalhei em inúmeras empresas dos mais variados portes, e alguns anos antes da pandemia começar, eu saí do laboratório Hermes Pardini e lá ele foi adquirido, o laboratório Hermes Pardini comprou o laboratório Humberto Abrão, onde eu estava trabalhando, e uma troca com o Dr. Humberto, que era o dono, ele me falou: Robson, você tem que multiplicar um pouco esse conhecimento para outras pessoas, você tem uma didática boa, e isso veio amadurecendo durante o período de transição da aquisição das empresas. E assim que eu saí do Hermes Pardini, foi com esse intuito de abrir a RE Gestão Empresarial e criei logo em seguida um software para atender os meus clientes, porque graças a Deus a gente já estava conseguindo ampliar o horizonte aí, atendendo pessoas no Espírito Santo, no Ceará, em Pernambuco, e aí a necessidade de um sistema que fosse simples para que qualquer pessoa pudesse usar e também assertivo para que eu pudesse orientá-los da melhor forma possível. E aí a gente criou essa empresa, vem solidificando no mercado, e o nosso maior intuito nesses dois projetos, Sebastião, é orientar realmente o pequeno, médio empreendedor para que ele tenha consciência que todo empreendimento é possível gerar lucro, é possível adquirir crescimento, se ele for trabalhado com planejamento, se ele for trabalhado com organização. Então, a gente vem trazendo essa ênfase com oportunidades como essa que você está me dando aqui hoje e outras que a gente tem participado, de falar para o empreendedor que é possível sim alcançar metas e objetivos maiores e crescer e ampliar aí seus negócios. Que bom, não, a ideia é essa mesmo, é trocar experiências, né, é compartilhar conhecimento, porque conhecimento é muito bom quando a gente recebe, melhor ainda quando a gente consegue passar à frente, né? E, Robson, então nesse seu trabalho aí, o que você tem percebido de mais demanda ou mais gargalos, talvez, das empresas, para que tenha uma gestão bem feita, eficiente, para que torne o negócio cada vez mais competitivo? Eu acredito que a gente pode elencar aqui 3 fatores principais. O primeiro é um pequeno empreendedor acreditar realmente na sua ideia de negócio, investir na sua ideia de negócio. É um dos principais fatores. Muitas vezes eles abrem com o intuito de sanar alguns problemas financeiros, mas eles não pensam adiante como avançar, como alavancar o seu negócio. Então, esse é um dos pontos que eu acho que precisam ser trabalhados, principalmente nos pequenos empreendedores, que, como há pouco tempo eu falei no meu artigo, que teve um boom durante a pandemia, o número de CNPJs abertos durante o período pandêmico. São pessoas que queriam criar o seu próprio negócio, e com isso conseguir deixar as contas em dia. Mas muitos deles têm um potencial enorme e, por às vezes não acreditarem nesse potencial, deixam de lado grandes oportunidades. Uma outra coisa é
a procura de conhecimento e de profissionais que possam assessorar e ajudá-los, como o Sebrae, o próprio CDL, que tem cursos voltados para esses empreendedores, tem ali alguns e-books, alguns vídeos informativos, e a própria RE Gestão Empresarial e Justo Calculado, ela trabalha muito nessa vertente educativa, para que os pequenos empreendedores tenham acesso a essas informações e consigam separar ali a pessoa física da pessoa jurídica, consiga organizar as finanças, o Justo e Calculado. Eu coloquei o primeiro pacote dele de gestão, né, financeira a preços bem populares, exatamente para atingir esse público dos pequenos, médios empreendedores, com uma linguagem fácil, assertiva, porque a gente via uma dificuldade muito grande, por exemplo, para alguns pequenos empreendedores que começaram agora a entender o que é um fluxo de caixa, o que é uma DRE, o que é uma entrada, uma saída, contas a pagar, contas a receber. Então, ali a gente desenhou um sistema que, para todos entenderem, para qualquer pessoa que chegar lá consiga fazer o seu lançamento da entrada e da saída e consiga avançar no seu empreendimento com uma organização e uma visão de negócio mais assertiva. E, por fim, uma questão que eu acho muito importante é a questão do marketing, né? Hoje em dia, quem está nas redes sociais é visto, é lembrado, e de um dia para o outro, muitas empresas e pessoas têm se tornado influencers ativos, inclusive com captação de dinheiro através de marcas, etc. Então, são 3 desses pontos aí: acreditar em si mesmo, acreditar na sua ideia de negócio, ter pessoas para ajudarem, porque você não vai dar conta de fazer tudo do seu negócio, e, em terceiro lugar, ir para as redes sociais, ir para o marketing, para a inovação, para poder impulsionar a sua empresa. Não, legal. Quero explorar ainda um pouco mais cada um desses pontos ainda durante a nossa conversa aqui. Mas me chama a atenção, você fez referência aí à pandemia, né, do quanto abriram novas empresas, novos CNPJs, mas ao mesmo tempo também a pandemia acabou fazendo fechar muitas, né, que talvez, ou por uma situação ou outra, mas muito talvez não estivessem tão preparados em termos de gestão, ou preparados para passar por uma crise, né? Claro que essa crise foi uma sem precedentes, mas mesmo para outras crises que podem acontecer de forma macro ou mesmo dentro da sua empresa, quer dizer, quanto mais conhecimento, mais preparação, mais gestão bem feita, é mais fácil passar por crises, né? Você vê dessa forma também, né, a importância da gestão ali, não só para o rendimento mês a mês ou o faturamento anual, mas para também que se fortaleça e a cada vez e a cada situação passar isso de forma, talvez sem tantos problemas, né? E sobreviver também, né, Robson? Perfeito, Sebastião. Suas palavras foram perfeitas. Planejamento é tudo. Para pequenos empreendedores e para grandes empreendedores. Então, é com muito orgulho que eu falo que as empresas que a RE Gestão Empresarial e o Justo Calculado têm assistido venceram a pandemia, tiveram ali altos e baixos, mas a gente conseguiu vencer e avançar, e as empresas continuam abertas. Mas exatamente, durante a pandemia muitas empresas fecharam porque não tinha um plano B, porque não tinha um plano de negócios estruturado, ele não tinha uma saída para algumas situações emergenciais que a pandemia trouxe e que a gente já enfrentou em outros períodos de forma mais branda, é verdade, que a pandemia agora vai ser no lockdown que aconteceu, teve que mudar muita coisa muito rápido, e quem não estava preparado, quem não estava planejado, com certeza não conseguiu resistir, infelizmente, porque existem soluções, existem planejamentos que podem ser feitos de forma anterior, que quando você se deparar com essa situação de crise, você está ali, recorre ao seu plano de negócios, que foi feito ali com especialistas ou com assessoria dos órgãos como o Sebrae e o CDL, que eu volto a dizer, são órgãos que eu gosto de trabalhar, eu estou sempre próximo, estou sempre junto para palestrar, para dar mais informações para os empreendedores, para criarem esse planejamento, esse plano, esse plus que antecede o problema e que muitas vezes dá um alívio para o pequeno empreendedor passar por esses períodos.
E que antecede, às vezes, até a abertura da própria empresa, né, Robson? Porque a gente é acostumado a pensar em abrir uma empresa, vou abrir um salão, vou abrir uma padaria, dou sempre esses exemplos que talvez sejam mais palpáveis para a gente aí. E aí a gente se preocupa muito com o ponto, com o capital que vai ter, mas é preciso pensar na gestão mesmo, na organização disso, né? No planejar isso, né? E tem que ser contínuo depois, não é um projeto que se implanta e acabou, né? Você falou aí, vocês trabalham com softwares, oferecem os serviços, mas é algo acompanhado também, né, Robson? Precisa todo dia pensar nisso, né? Precisa todo dia estar pensando naquele plano de negócio que foi criado durante ou antes, como você bem disse, para que você consiga mensurar, que você consiga qualificar e entender e compreender melhor o mercado que você está inserido. Então, quando você faz ele antes de abrir a sua empresa, esses pontos que você falou, o ponto que você vai abrir seu negócio, ele já tem outros concorrentes? Tem acesso fácil para o seu público, para a sua persona? Você vai ter que fazer grandes deslocamentos para o seu fornecedor te entregar, isso ali é tranquilo? O capital que você tem dá para você comprar todos os itens que você precisa para abrir seu negócio? Então, são uma série de fatores. Uma coisa que muitas vezes me pega aqui é a questão da identificação da marca, né? Como que a sua marca comunica para o seu cliente, né? E um dos principais fatores hoje que o mundo está trabalhando em prol disso a resposta nunca está dentro da sua empresa apenas, né? Porque você presta serviço para um cliente, você entrega uma mercadoria para algum cliente. Se esse cliente não está preparado para receber aquela mercadoria, aquele serviço, da forma que você está entregando, está tudo errado. Então você tem que entender primeiro o que o seu cliente, qual é a dor que o seu cliente necessita para o serviço que você vai prestar para ele. Qual é o sentimento do seu cliente ao visualizar o seu produto. Então, como que você vai resolver isso? Você vai entregar na casa através do delivery, que foi acelerado brutalmente durante a pandemia? Você tem que estar nas redes sociais explicando como é que aquilo vai funcionar para ele e vai sanar algum problema, alguma dor, alguma dificuldade que ele tem? Então, são essas coisas que precisam ser pensadas anteriormente para que depois você já tenha equilíbrio em toda a sua gestão, né? E aí entra um pouco da minha parte, que é a que eu trabalho mais forte, né? Que é a parte da gestão administrativa financeira, a documentação certinha, para não ser surpreendido por um fiscal, a sua contabilidade organizada, porque se você tiver a oportunidade de expandir a sua contabilidade, seu financeiro tiver organizado, você vai no banco e a pessoa lá do banco vai te atender com muito mais clareza, porque seus números estão ali classificados corretamente, estão bem identificados, e aí ele vai conseguir te atender com maior rapidez, com maior agilidade, com tranquilidade, para você não perder oportunidades vinculadas ao seu negócio. Robson, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e continuamos essa conversa já, tá bom? Muito bem, espero que você aguarde aqui, fique com a gente também, a gente continua nessa conversa já. Rumo Certo volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Hoje a gente está falando sobre gestão, inovação, principalmente em tempos de crise. E aqui comigo, Robson Evangelista, especialista no assunto. Robson, a gente terminou o último bloco falando de um tema bastante importante, ou de uma ação, eu diria, bastante importante, que é inovar, né? Inovar principalmente em tempos de crise. Aí você deu belos exemplos aí. E eu queria saber como, onde é que a gente descobre, o que é inovação, na verdade, como inovar em tempos de crise, quando as questões estão mais atribuladas, talvez, qual é a saída? Sebastião, em 2017, eu dei uma palestra lá no Laboratório Humberto Abrão para os funcionários da empresa. Crise ou oportunidade, a decisão pode ser sua. Todo movimento de crise mundial, econômica, no seu país, na sua região, geram oportunidades, geram dores, geram ansiedade
pelo seu cliente ou pelo seu público de resolver algum problema que ele está passando. Então, eu gosto muito da frase assim, saia da sua zona de conforto, enxergue de forma mais ampla o que você tem de qualidade, o que você tem de expertise para oferecer para essas pessoas, para esses clientes, para esse público durante esse período de crise. O que você pode contribuir para o mundo e à sua volta com a sua expertise, com a sua experiência ao longo da sua vida, que vai solucionar problemas. Se você sair dessa zona... E por que a crise faz crescer e evoluir? Porque ela te provoca a sair da sua zona de conforto. Aquilo que você entregava antes já não é o bastante. Aquilo que você entregava, o produto, o serviço que você prestava, já não satisfaz da mesma forma. Você precisa inovar, você precisa mudar, porque seu faturamento pode começar a cair, os seus clientes podem começar a sumir, e aí isso te gera um incentivo para você sair da sua zona de conforto, identificar oportunidades de negócio, saber como você, lá dentro da sua memória, pode trabalhar em prol desses clientes e desses produtos. A pandemia evidenciou muito, como você disse, muitas empresas fecharam, mas mais empresas abriram do que as que fecharam. E hoje o nível e o número de soluções que a gente tem na internet, no Instagram, nas redes sociais, na lojinha que fica em frente à sua casa, são muito mais amplos, muito mais assertivos para atender aquela reflexão que vem do cliente, que vem das ruas, que vem do seu país, do seu bairro, para dentro da sua empresa, para dentro de você que tem uma solução para aquilo. Você vai resolver um problema que aquela pessoa está pensando. Então, eu acho que a crise é muito motivador e revoluciona, né? Como tivemos na Guerra Mundial, nas guerras mundiais, nas crises econômicas, na bolha e etc. Tivemos agora na Covid esse impulsionamento. Como é que eu faço para atender meu cliente que está preso lá dentro de casa? Como é que eu faço para mostrar para ele o que eu faço? Como é que eu faço para solucionar o problema que ele está tendo agora? E isso avança muito, isso impulsiona muito e faz com que as pessoas, empresas, saiam dessa zona de conforto que estava ali vendendo seu produto, tendo seu faturamento, sua receita, e estava tudo bem. Agora as coisas mudaram e como é que eu vou trabalhar diante disso? E aí a gente volta para aquele primeiro assunto, que é o planejamento. Não, e tem uma frase interessante e já bem conhecida, você deve saber, aí está careca de saber, que é aquela, né, da palavra crise, tira o S, crie, né? É mais ou menos por aí, transforme, né? Você diria que é mais uma questão de postura do que de investimento mesmo? Porque às vezes o transformar, o inovar, não precisa de grandes coisas, né, Robson? Às vezes está na frente da gente, está no nariz da gente, a gente não percebe, não é não? Com certeza, Sebastião. Não, a questão nem sempre é dinheiro. Eu tive oportunidade de conhecer e vivenciar pessoas que começaram assim, com reais, alguns reais, 50 reais. Eu conheço pessoas que começaram com 30 reais e hoje tem empresas que são bem lucrativas. Tem algumas aqui em Belo Horizonte que já estão se expandindo a nível Brasil e já estão tentando ali visualizar o mercado concorrente dele com multinacionais. E começaram lá, eles mesmos entregando os produtos que eles forneciam. Assisti recentemente uma palestra no CDL Sebrae com essa pessoa. Tem clientes meus que começaram ali com 100 reais, compraram algumas coisas, começaram a divulgar e hoje o acesso às redes sociais é muito fácil, né? Você liga seu celular ali, conecta e você está falando com o mundo. Se o mundo gostar daquilo que você está falando, você está vendendo para o mundo. Então, essa não é uma questão financeira, é uma questão de você entender o que as pessoas, os clientes, o mundo precisa e que você tem a qualidade e a qualificação para fornecer. Então, é óbvio que o dinheiro acelera processos, é óbvio que a disponibilidade de capital vai acelerar alguns processos, mas ele não é definitivo para que você
possa abrir o seu negócio, para que possa prosperar, para que possa colocar suas contas em dia e contribuir para o mundo que está à sua volta. Agora, Robson, é comum também que no dia a dia a gente, enquanto empresário, esteja mais preocupado ali em gerar receita, em produzir, ir na correria, e às vezes não consegue perceber onde o probleminha começa a se criar, né? Quando a gente se dá conta de que está entrando num processo de crise, qual é o momento da gente parar para pensar e repensar nos procedimentos, nas ações, nas tomadas de decisões? Como é que você diria aí que sintomas a gente teria para essa identificação e para que o problema não se agrave? Eu acho que o principal é na organização financeira. Quando você começa a entender os números ali, a sua receita bruta, o custo que você está tendo para entregar o serviço ou produto, aí que você chega ali na margem de contribuição, você entender quanto está sobrando do seu dinheiro e da entrega do seu produto e serviço para pagar suas contas, suas despesas fixas. Ali eu acredito que é o primeiro sinal que a sua empresa vai te mostrar que você está precisando fazer mudanças, que você precisa rever o seu plano de negócios, rever aquilo que foi pensado e estruturado anteriormente para efetuar mudanças imediatas. Na redução do custo, na entrega com maior qualidade, a alcançar o seu público, a sua persona, o seu público, de forma mais assertiva, porque seu faturamento está caindo, para entender se é um concorrente que está rondando ali a sua empresa. Então, os números vão ser o primeiro sinal de alerta. Eu acho que quando você está acompanhando os números mês a mês, dia a dia, semana a semana, você consegue antecipar um problema maior. Então, ele já vai te mostrar ali, opa, alguma coisa aqui aconteceu que o meu faturamento está caindo, a receita líquida está caindo, o meu custo está aumentando. Então, ali já vai ligar o amarelo para você e não vai precisar de você chegar no ponto do vermelho para tomar uma ação, uma atitude para resolver. Que muitas vezes o ponto vermelho é quando você já tem despesas para serem pagas com bancos, cartões, fornecedores, e você já não tem dinheiro para pagar. Você não tem nenhuma reserva financeira para te dar tranquilidade para pagar aquilo. Aí a coisa já está num nível mais acelerado. Então, eu sinto que o primeiro sinal é ali nos números da empresa, que eles vão te demonstrar isso, que eles vão identificar se você precisa diminuir seu prolabore, que é o salário do empreendedor, né? Se você precisa diminuir suas retiradas. Então, os números eu acredito que são os primeiros sinais que vão evidenciar ali para você se seu negócio está prosperando ou se ele está precisando de ajuste. Ótimo. E é preciso se abrir também para buscar ajuda se precisar, né? Terceirizar talvez um trabalho, né? Porque a gente centraliza muito e às vezes quer resolver tudo, mas buscar é um grande investimento, é uma solução e é um trabalho que você desenvolve aí também, né, Robson? A gente conversaria muito mais sobre isso aí, eu sei que tem muito mais informação, até convido para você voltar outras vezes para a gente continuar essa conversa aí. Mas hoje a gente precisa encerrar por aqui, quero te agradecer muito pelas informações, por essa troca de ideias, tenho certeza aí muito produtiva, muito proveitosa para empresários de pequenos, de médios, enfim, de todos os portes também. Obrigado, Robson, um abraço grande para você, viu? Sebastião, foi um prazer. Sempre que precisarem, podem me convidar. Eu vou estar aqui à disposição para ajudar os empreendedores e contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento, que é isso que a gente precisa, ajudar um ao outro naquilo que a gente não conhece. Ótimo, um abraço grande, meu caro. Até mais. Um abraço grande para você também que acompanhou o Rumo Certo até aqui. Eu volto no próximo programa. Até mais.